Hello, hello guys, what's up? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Matheus aqui. Vamos aí à nossa aulinha de inglês, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre reading in English, sobre leitura em inglês. Na verdade, nós já começamos a falar sobre esse assunto quando nós estudamos aquela estratégia de leitura que era reconhecer as palavras cognatas, não é? As palavras transparentes, é, porque reconhecer essas palavras ajudaria o nosso processo de compreensão, já que são palavras que parecem, têm a grafia parecida e o significado também em inglês e em português. E hoje nós vamos ver uma outra estratégia, que é estabelecer objetivos e níveis de compreensão no momento em que nós estamos lendo textos em inglês. Ok? Então prestem atenção, por favor, and let's go! Bom, pessoal, toda leitura que nós fazemos, ela deve ter um objetivo, ela tem um objetivo. Nós lemos porque queremos algo da leitura. Às vezes somos levados por motivos bem práticos, como quando consultamos o dicionário, né? Então, quando a gente vai consultar o dicionário, nosso objetivo ali está bem estabelecido. Nós queremos somente verificar o significado daquela palavra. Então, é uma leitura feita com um significado bem prático, né? Com um objetivo bem prático, melhor dizendo. Outras vezes, nossos objetivos se definem de modo inconsciente, como, por exemplo, quando nós lemos Busca de Fatos, quando olhamos o noticiário do jornal, né? E também lemos textos sobre assuntos relacionados à nossa área de interesse, em busca de novas ideias, e também lemos simplesmente pelo prazer que a leitura nos traz. Então, todo momento que nós lidamos com textos, e aí pode ser em qualquer língua, a gente faz isso com o objetivo em mente. E aí o objetivo pode ser mais prático, pode ser um objetivo relacionado ao nosso prazer, algo que nós queremos ler para nos divertir, para nos entreter, ou pode ser algo também para a gente aprender. Então, toda vez que nós entramos em contato com o texto, a gente tem um objetivo. Quando nós lidamos com textos em inglês, é muito importante que nós, no momento em que nós estamos tendo contato com esses textos, em nossa cabeça nós já estabeleçamos um objetivo muito claro do porquê que eu estou lendo aquilo ali. Tá? Então vamos ver com mais critérios, com mais detalhes, o que é que eu estou querendo dizer. Eu coloquei aqui, pessoal, três objetivos gerais, três objetivos comuns que geralmente a gente faz quando lê, tá? Um é quando a gente lê como aplicação prática, outro como aprendizagem e outro como entretenimento. E aqui eu coloquei as definições desses três objetivos, tá? Então, leitura motivada principalmente pelo prazer que a leitura nos traz ao leitor. Qual seria? Nesse caso, seria a leitura pelo entretenimento. É quando a gente pega um livro, um texto, enfim, e a gente lê aquilo simplesmente porque nós queremos nos entreter. Nós temos prazer em ler aquilo ali, tá? Leitura utilitária em que buscamos informações necessárias à nossa sobrevivência. Nesse caso, é a leitura com aplicação prática. Então, no momento que nós lidamos com um texto com esse objetivo aqui, não é, que buscamos informações necessárias, é em situações específicas em que nós corremos atrás de determinadas informações para resolver uma situação contextual relacionada ao momento. Então, por exemplo, quando a gente vai numa lista telefônica buscar um contato, é uma leitura com informação, com uma aplicação muito prática, né? Eu quero simplesmente encontrar a pessoa com quem eu quero falar. É o caso também dos vestibulares, né? Então, quando nós lemos textos para resolver questões em Enem, por exemplo, é essa leitura que a gente vai aplicar, né? A gente quer simplesmente, a gente nem quer se entreter, nem necessariamente quer ler aquilo para aprender. A gente quer simplesmente resolver a questão. Então, é uma leitura com um objetivo mais prático, tá? E por último, nós temos a leitura destinada a expandir nosso conhecimento de mundo, que em geral são as leituras que nós fazemos aqui em sala, tanto em português como em inglês, como em todas as disciplinas. Não é? Nós lemos os textos que os professores passam porque a gente quer aprender, a gente quer expandir o nosso conhecimento e o nosso repertório de mundo, não é? E aí, pessoal, eu coloquei alguns textos aqui só para a gente refletir sobre esses objetivos que nós estabelecemos quando nós entramos em contato com esses textos. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma receita, não é? Uma receita em inglês. E aí eu pergunto a vocês, com quais objetivos você leria o texto ao lado? Considerando esses três que nós vimos, não é? Seria uma leitura com aplicação mais prática para resolver determinada situação, para aprender ou para se entreter?
Nesse caso aqui, pessoal, vai depender muito da situação, né? Dependendo da situação, eu posso ler simplesmente porque eu quero resolver uma questão. No caso, se esse texto estiver numa prova, por exemplo, eu posso ler porque eu gosto de cozinhar e posso me entreter, ou eu posso ler para aprender. Então, eu quero que vocês tenham em mente que não depende, o objetivo que a gente vai traçar não depende exatamente do texto em si. Depende da situação específica no momento em que nós vamos ler aquele texto. Tá bom? Então, hoje, por exemplo, se eu fosse ler esse tipo de receita, minha leitura seria simplesmente com o objetivo mais de entretenimento, para cozinhar porque eu gosto, tá? E aqui eu coloquei outros textos, ó. Harry Potter, por exemplo. Em geral, a gente vai ler romances porque a gente quer se entreter, não é? Então, Harry Potter a gente leria mais com esse objetivo de se entreter, tá? Posts de redes sociais também seria uma leitura mais relacionada ao entretenimento, mas se tiver numa questão, por exemplo, aí seria uma leitura com aplicação mais prática. Livro didático, por exemplo, os textos de livros didáticos seriam uma leitura mais relacionada à aprendizagem, porque a gente lê aqueles textos para expandir o nosso conhecimento, não é? E coloquei aí uma questãozinha de Enem. Então, quando a gente lê esse tipo de texto de Enem, aí com certeza o objetivo que vai ser estabelecido ali é a aplicação prática. Então, pessoal, coloquei esses exemplos só para a gente ter em mente que é muito importante que quando nós lidamos com textos, a gente estabeleça os objetivos que nós queremos com aquela leitura, tá bom? Então, no caso aqui de vestibular, como a gente está falando basicamente de leitura voltada a textos de Enem, então é muito importante que o objetivo desse tipo de leitura é a leitura com aplicação prática, para resolver aquelas questões. E considerando esse tipo de leitura com aplicação mais prática, aí a gente vai ter algumas técnicas relacionadas a esse tipo de leitura que a gente vai ver aí ao longo ao longo do ano, tá ok? Em diversas aulas sobre esse assunto. De início, eu quero que vocês tenham em mente isso, que é muito importante que vocês estabeleçam objetivos de leitura ao ler textos em inglês, beleza? E aí, pessoal, a partir do momento que nós estabelecemos esses objetivos, nós também vamos, consequentemente, estabelecer níveis de compreensão diferentes. Ora, se eu pego um texto para aprender, um texto didático, por exemplo, do meu livro, obviamente eu tenho que compreender aquele texto de forma detalhada, porque o objetivo pelo qual eu estou lendo é para aprender. Por outro lado, se eu pego um texto com um objetivo mais prático, né, no caso de questões, por exemplo, eu não necessariamente preciso me deter em cada detalhe daquele texto para corresponder ao meu objetivo de leitura, porque nesse caso, o meu objetivo de leitura não é captar um monte de informações, é simplesmente resolver aquele problema que está se apresentando ali para mim, tá? Então, eu tenho níveis de compreensão diferentes. A gente vai ver esses níveis com mais detalhes em outras aulas, mas só para introduzir, nós temos, de modo geral, três, né? A compreensão geral, que é o que a gente chama de skimming, que é simplesmente passar os olhos num texto, observando títulos, imagens, palavras em destaque, gráficos, números, só para eu ter uma ideia do que aquele texto está falando. Eu tenho um nível de compreensão de ideias principais de um texto, que é o que a gente chama em inglês de scanning, que é quando eu olho, observo o texto ali, indo buscar informações mais específicas. Talvez, de acordo com o que a questão me peça, por exemplo, eu posso me dirigir a determinada parte do texto, o começo, o meio, o fim, ou algum dado específico de um gráfico, por exemplo, para captar alguma ideia que está sendo tratada em partes específicas do texto, tá? Então, no skimming é mais uma ideia geral do que o texto está falando em geral. No scanning é mais uma leitura buscando ideias principais ao longo daquele texto ali. E nós temos a compreensão detalhada, que é justamente ler um texto buscando entender cada detalhe, cada informação trazida nele. Tá bom? Mas, em geral, a gente vai trabalhar em questões de vestibular com os outros dois níveis de compreensão. A compreensão geral e a compreensão de ideias principais. Beleza, pessoal? Então, a aula do inglês dessa semana é isso. Estudem, pratiquem. Semana que vem nós voltamos para pôr essas estratégias de leitura em prática. Ok, pessoal? Bye, bye. Nos vemos na próxima aula.